Amigos queridos do Conexão com o Mundo, voltamos a falar aqui do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. E olha que eu encontro nada mais, nada menos que o professor Pedro Carlos Pereira, professor doutor, é bom que se diga, né? O FRJ, o Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Obrigado por ter parado para conversar com a gente. Eu que agradeço. Tá voltando de onde? Estou voltando de São Paulo. De São Paulo. Foi viagem a trabalho, a passeio? Estudo, pesquisa. Estudo, muito bem. Professor de matemática. Tem gente que a matemática não entra na cabeça, tem gente que detesta. Gente não, a maioria das pessoas que eu conheço detesta matemática. E eu ouvi falar que o professor de matemática estava em extinção. Isso deve ter uns 5, 6 anos. Continua isso, essa dificuldade ou não? Não é verdade. É um dos cursos da licenciatura que mais forma é matemática e a língua portuguesa. A extinção nossa da matemática no mercado não é a extinção do professor, e simplesmente da ação da licenciatura no mercado. Essa que nós estamos fazendo uma extinção total. Então, muitos dos professores estão deixando a carreira do magistério para seguir outras carreiras, né, por causa de questão de pagamento, questão de condições de trabalho, essa situação. Não é uma situação do professor de matemática, é uma situação do licenciando. Por que o aluno não gosta de matemática? Por quê? Porque mexe com a cabeça, a pessoa tem que pensar. Será que é isso? Não, todas as áreas precisam se pensar. A questão da matemática, ou questão nem só da matemática, a questão do nosso ensino é uma falta de contexto. Então, eu estudo matemática para quê? Eu estudo a língua portuguesa para quê? Eu estudo história para quê? Então, essa falta de contexto, essa falta vamos dizer assim, de explicar o porquê se faz, é o que se tira o grande estímulo. E se criou ainda, né, esse estigma que quem sabe matemática é inteligente. Não. Será que um médico, um engenheiro, um grande mestre da Academia Brasileira de Letras não é inteligente? Né? Temos as nossas inteligências. Né? Professor, até que ponto o celular, né, está prejudicando ainda mais os alunos em relação a raciocinarem, botar em prática, né, o que se aprende de matemática? Por exemplo, a tabuada. Hoje, difícil alguém que sabe tabuada, porque ele vai lá, ele calcula tudo na internet, no celular ou na máquina calculadora simples. Até que ponto isso aí faz com que se forme mais bons alunos, menos bons alunos em matemática? Primeiro a gente precisa saber assim, eu saber a tabuada, eu decorar a tabuada, isso é importante? Até que ponto é importante eu decorar uma tabuada? A outra é eu saber manipular o celular e tirar do celular o proveito para a minha disciplina. É essa coisa. Então nós ainda não fomos formados e não fomos capacitados para fazer uso de tudo aquilo que o celular possui. Então, quais são os mecanismos do celular, quais são os aplicativos que ele tem e como que eu vou usar esses aplicativos na minha aula de matemática? Então, vamos colocar assim, você sabe fazer arroz, não é isso? Então, quando você começou a fazer arroz... Soltinho. Então, quando você começou a fazer o arroz, você não usava uma receita? E passou o tempo, você usa a receita para fazer o arroz? Não. Hoje a gente compra o arroz pronto praticamente. Então, e quando você aprendeu tabuada, você não tinha tabuada na mão? Tinha. Que tinha que decorar toda aquela tabuada? Isso. Essa tabuada de papel saiu de papel para ir para onde? Uma máquina de calcular. Então, eu tenho que fazer uso dessa máquina de calcular, fazer você trabalhar com essa máquina até você se apropriar dessa máquina e você não precisar mais fazer uso dela. É a tabuada. Nós tínhamos a tabuada, decoramos e depois não fizemos mais uso dela. Você fez o uso da receita para fazer o arroz, aprendeu, depois não fez mais uso dela. A mesma coisa é a máquina de calcular. O problema é saber manipular esses materiais. Essa que é a grande importância. Professor Pedro Carlos Pereira, antes do senhor ter, professor doutor, antes do senhor ter os 30 segundos finais, me faz aí uma pergunta sobre matemática, sobre a tabuada, para ver se eu já esqueci, por favor. Quanto que é 9 dividido por 9? 9 dividido por 9, pô, dá 1, né, pô? E mais um quanto? 2.
Então já aprendeu. Poxa, então 30 segundos para despedir do nosso público aí. Olha, obrigado, mas vamos pensar assim, a matemática é uma coisa simples e fácil de ser entendida. A única coisa que precisamos entender são os seus conceitos e não as suas fórmulas. Fórmulas são aplicadas, conceitos são entendidos, são compreendidos. É isso que a gente precisa fazer, trabalhar e discutir os conceitos e não as suas operações, certo? Vamos pensar nisso que a gente acho que avança muito mais no ensino de matemática no nosso país. Obrigado pela participação aqui no Conexão Comum, foi um prazer, tá bom? Professor doutor Pedro Carlos Pereira, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Obrigado.